Fala galerinha, e hoje eu vou falar sobre contexto histórico da abolição da escravatura. No início da colonização do Brasil, no século XVI, não havia trabalhadores para a realização de trabalhos manuais pesados. Os portugueses colonizadores tentaram usar o trabalho indígena nas lavouras. A escravidão indígena não pode ser levada adiante, pois os religiosos católicos se posicionaram em defesa dos índios, condenando sua escravidão. Logo, os colonizadores buscaram uma outra alternativa. Eles buscaram negros na África para submetê-los. A força ao trabalho escravo em sua colônia foi neste contexto que começou a entrada dos escravos africanos no Brasil. Como era a escravidão no Brasil? Os negros africanos, trazidos da África, eram transportados nos portões dos navios negreiros, em função das péssimas condições deste meio de transporte desumano. Muitos morrem durante a viagem. Após desembarcaram no Brasil, eram comprados como mercadorias por fazendeiros e senhores de engenho, que os tratavam de forma cruel e muitas vezes violenta. Embora muitos considerassem norma e aceitável a escravidão daquela época, havia aqueles que eram contra esse tipo de prática, porém era a minoria e não tinha influência política para mudar a situação. Contudo, a escravidão permaneceu por quase 300 anos. O principal fator que manteve os sistemas escravistas por tantos anos foi o econômico. A economia do Brasil contava quase que exclusivamente com o trabalho escravo para realizar os trabalhos nas fazendas e nas minas. As providências para a libertação dos escravos, de acordo com alguns políticos da época, deveriam ser tomadas lentamente. O início do processo de libertação dos escravos a fim da escravidão. Na segunda metade do século IX, surgiu o movimento abolicionista que defendia a abolição da escravatura no Brasil. Joaquim Nabuco foi um dos principais abolicionistas desde o período. A região sul do Brasil passou a empregar trabalhos assalariados brasileiros e região norte. As usinas produtoras de açúcar substituíram os primitivos engenhos, fato que possibilitou o uso de um número menor de escravos. Já nos principais centros urbanos, era grande a necessidade do surgimento de indústrias, visando não causar prejuízos financeiros aos proprietários rurais. O governo brasileiro, pressionado pelo Reino Unido, foi alcançando seus objetivos lentamente. A primeira etapa do processo foi tomada em 1850, com a extinção do tráfico de escravos no Brasil. 21 anos mais tarde, em 28 de setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre. Esta lei tornava livres os filhos dos escravos que nascessem a partir da decretação da lei. No ano de 1885, foi promulgada a Lei Saraiva-Cotegipe, também conhecido como a Lei dos Sexagenários, que beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade, mas não beneficiaram até 60 anos. Depois de 60 anos, os negros, eles são libertados. Foi somente em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, que a liberdade total, a definitiva, finalmente foi alcançada pelos negros brasileiros. Esta lei, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, aquele lá que fez o grito da independência. Independência ou morte! Assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, abolia de vez a escravidão em nosso país. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e tchau!